Olá, você está no canal Zooming In. A cidade de Deus versus a cidade do homem. Na semana passada, a Igreja Católica celebrou a festa de um grande santo que muito contribuiu para a vida da Igreja, Santo Agostinho. Quero aproveitar esta oportunidade para compartilhar com vocês algumas reflexões oportunas relacionadas à vida de Santo Agostinho, mas em particular aos seus escritos e às suas circunstâncias. Como a maioria de vocês sabem, Santo Agostinho não foi batizado quando bebê ou criança, mas cresceu no meio de um mundo pagão e, quando jovem, abraçou uma visão filosófica religiosa predominantemente conhecida como maniqueísmo, que estava longe do cristianismo. Mas, graças às muitas lágrimas ao longo dos anos, orações e sacrifícios de sua mãe, Santa Mônica, que se tornou um canal para a graça de Deus, Santo Agostinho recebeu a graça da conversão. Santo Agostinho é certamente um dos maiores teólogos que contribuiu para a vida da Igreja. Ele foi um grande pregador da Palavra de Deus e muitos dos seus sermões sobreviveram até os dias de hoje. Foi também um autor volumoso de obras teológicas e espirituais. Ele era o bispo de Hipona, na África. Talvez o mais conhecido de seus livros seja Confissões, que é uma autobiografia que enfoca sua conversão. Mas eu quero me concentrar aqui em outra obra, cujo título é bem conhecido, mas dada sua extensão, muitos podem não ter lido ainda. O título desta outra obra é A Cidade de Deus. Santo Agostinho escreveu esta longa obra como uma defesa do cristianismo e da Igreja, numa época em que Roma estava em sério declínio e decadência, enfrentando graves ataques de inimigos e perto do colapso. E os pagãos de Roma estavam apontando para a Igreja e insistindo que era por causa da prevalência dos cristãos e do cristianismo que Roma estava em declínio e prestes a cair. Santo Agostinho escreveu de fato que se alguma coisa a providência de Deus tinha preservado até então foi por causa da Igreja e dos cristãos e de sua presença dentro do Império Romano. E no decorrer de sua obra, A Cidade de Deus, Santo Agostinho estabeleceu dois polos opostos, a cidade de Deus, na terra, e a cidade do homem, também na terra. A cidade de Deus é, de fato, o que chamaríamos de Igreja Católica. A cidade de Deus olha para Deus em tudo, em todos os momentos. A cidade de Deus reconhece Deus como Criador de tudo e sustentador de tudo. Os cidadãos da cidade de Deus dão glória a Deus e não a si próprios. A cidade de Deus e seus cidadãos procuram seguir os mandamentos, as leis naturais de Deus. Eles veem a ordem de Deus na criação e procuram viver de acordo com essa ordem. Eles buscam paz e harmonia. Eles exercem a caridade, que tem sua fonte em Deus. Por outro lado, há a cidade do homem, que está em rebelião contra Deus, que olha para os anjos caídos, que procuraram desde a criação de Adão e Eva destruir a possibilidade de nossa felicidade. A cidade do homem então olha para o poder das trevas, ao invés do poder de Deus. A cidade do homem rejeita os mandamentos e as leis de Deus e segue suas próprias leis. A cidade do homem rejeita a ordem na criação e, de fato, busca a desordem e o caos. A cidade do homem rejeita a paz, a unidade que vem de Cristo, e em vez disso traz violência, assassinato e morte. A cidade do homem rejeita a caridade sobrenatural e abraça o ódio e a raiva. Deve ter sido difícil para Santo Agostinho ver o império entrar em decadência e testemunhar seu colapso iminente, que ocorreria formalmente algumas décadas após sua morte. Sem dúvida, ele desejava que a cidade de Deus tivesse mais tempo e oportunidade para santificar a cidade do homem, possivelmente salvando o império do castigo que estava sobre ele. Mas Santo Agostinho reconheceu que não há cidade tão eterna, exceto a cidade de Deus, que não há império, nem reino, nem poder terreno, nem povo ou nação que seja eterno. Se ele pudesse viajar para Roma hoje, ele veria as ruínas do que foi descrito como a cidade eterna, as ruínas do Coliseu, as ruínas do Circo Máximo,
as ruínas do que tinha sido palácios dos poderosos imperadores. Roma não era eterna. As ruínas do Império Romano que vemos hoje em Roma nos provam o que Santo Agostinho nos disse em seu livro: A única cidade eterna é a cidade de Deus. Eu sou Neda Bezerra para o canal Zooming In. Se você acredita na eternidade da cidade de Deus e gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigada!